Mateus, capítulo 27, nós vamos estar lendo do 50 até o 54. Eu quero te pedir em nome de Jesus que tenha total atenção agora na leitura da palavra. Não deixe que o irmão converse com você agora, porque quando você está na adoração, no louvor, você está falando com Deus. Mas quando a palavra de Deus está sendo ministrada, é Deus falando com você. Quem gostaria de perder aquilo que Deus tem para ele aí? Fala amém. Ninguém, né? Vamos lá então. Mateus 27, verso 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Diga comigo assim, Jesus entregou o seu Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Senhor Jesus, Paulo vai dizer que a batalha ela é na mente. Existe agora, Senhor Deus, uma guerra, onde o inimigo quer roubar a palavra do Senhor. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que esse Espírito que habita em nós, ele leva cativo agora o nosso pensamento, o nosso entendimento, e que essa palavra, Senhor Deus, ela possa entrar de uma forma violenta na nossa mente e no nosso coração. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Irmãos, esse texto é um texto curto, um texto que não tem muitos versículos, mas ele é um texto muito poderoso. Ele é o texto que narra o que aconteceu no dia em que Jesus morreu. Aconteceram situações aqui que você vai ver que ninguém mais vivenciou o que está aqui nessa palavra. E nessa noite, então, eu quero dizer para vocês 6 coisas que aconteceram no dia em que Jesus morreu. 6 sinais da morte de Cristo para mim e para você. E o primeiro sinal que o texto está me mostrando e mostrando a você também, é que não foi a morte que matou Jesus. Não foi a morte que tomou a vida de Cristo. Cristo tem tanta autoridade, tem tanto poder, que o texto está dizendo que foi ele que entregou o seu Espírito para o Pai. Olha o que está no verso de número 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus fez o quê? Ele entregou o seu Espírito. Eu e você um dia, se Jesus não voltar antes, nós teremos que encarar a morte. E somente Jesus e aqueles que foram ressuscitados venceram a morte. Mas fato é que uma pessoa cristã normal, ela vai passar pela morte e ela vai ter que esperar a volta de Cristo para ela ser ressuscitada. Então eu e você não conseguimos vencer a morte. Com o nosso corpo humano, não. Nós vamos vencer ela na eternidade. E eu me lembro de uma propaganda muito interessante. A morte, aquela figura da morte, com a foice na mão, aquela caveira com aquele capuz, ela bate na campainha para vir buscar o camarada. E o cara, mais do que ligeiro, ele olha pela janela e vê a morte. E ele falou assim, não, ela não vai me levar, ela não vai me vencer. Eu sei o que eu vou fazer. Ele tem um baú na casa dele, ele abre o baú, entra dentro do baú e fecha o baú. A dona Morte vai então, empurra a porta e entra na casa e começa a procurar de cômodo a cômodo. Cadê ele? Eu preciso dele. A hora dele chegou.
E ao procurar aquele moço por todos os cantos, a morte não o acha. E ele lá dentro tremendo, pensando o seguinte: eu venci a morte. Mas aí a morte olha para aquele baú e pensa assim: esse baú está ideal para mim sentar e esperar ele. Então eu vou sentar aqui e vou aguardar ele chegar. Moral da história: ninguém consegue correr ou esconder da morte. Mas nesse episódio aqui, a morte ela não teve o prazer. A morte ela não conseguiu concluir a sua missão, porque não foi ela que matou Jesus, mas o texto diz que Jesus, ele entrega o seu espírito. Eu quero dizer para você que o Deus que você serve não tem diabo, não tem inferno e nem a morte pode vencê-lo. Ah, você não acredita no que eu estou falando, não. Eu quero que você pegue a sua Bíblia rapidinho e vá comigo em João 10. João 10, a partir do verso 17 e verso 18. É Jesus que se entrega. É Jesus que dá ao Pai o seu Espírito. E não a morte o que o levou. João 10, verso 17 vai dizer assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida e tomo ela de volta. Eu dou a minha vida. Agora o verso 18 é mais poderoso ainda. Ninguém a tira de mim. Ninguém tirou a vida de Jesus, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para o quê? Tomá-la. Essa ordem eu recebi de meu Pai. É por isso que Paulo vai dizer que ele foi lá e tomou a chave da morte e do inferno. Que Jesus venceu a morte, porque ele tem autoridade para dar a vida dele e ele tem autoridade para tomar de volta. Se ele fez isso com ele, eu quero dizer algo para você: a sua vida não está desgovernada, a sua vida não está sem controle, a sua vida não está sem sentido. Jesus tem ela nas mãos dele e ele pode te dar e pode tomar de volta. Aleluia! Mas naquele dia, além de Jesus entregar o seu espírito, o texto diz que ele bradou. Jesus estava cansado, sim ou não? Ele tinha carregado aquela cruz por um caminho longo. Ele tinha sido chicoteado. Ele tinha recebido uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. O texto diz que ele estava com sede, tanto é que eles deram para ele vinagre. Jesus estava ali num alto nível de pressão, opressão, cansaço e dor. Mas o texto diz que ele bradou em alta voz. O meu Jesus, o seu Jesus, não morreu como um gato miando. Ele não morreu conversando para dentro. A Bíblia diz que ele bradou, e o que ele bradou foi: tetelestai, está consumado. Pai, eu te entrego o meu espírito. Para de olhar para um Jesus pregado no madeiro, como a gente vê em muitos lugares, um Jesus magro, sofrido, com um paninho tampando a sua vergonha, porque o meu Jesus e o seu Jesus, mesmo na cruz do Calvário, mesmo indo entregar a sua vida, ele bradou e disse: está consumado. Aleluia! Glória a Deus. Para de olhar para Jesus com um olhar de misericórdia. Ele não precisa da sua misericórdia, ele precisa da sua adoração. Jesus não precisa da sua dó, ele precisa dos seus lábios dizendo que tu és santo, 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 tu és o rei, tu és o leão da tribo de Judá. Aleluia. Então naquele dia, Jesus entrega o seu espírito e ele brada ao Pai. Mas o texto vai dizer também que houve outra coisa ali. Verso 51. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de baixo a alto, de alto a baixo. Você já parou para saber por que foi de alto para baixo? Por que eu não venho, não é mais fácil para mim pegar essa cortina aqui
e começar a rasgar ela daqui até chegar lá? Deixa eu dizer algo para vocês. A Bíblia fala que nós temos um só Deus, sim ou não? Que se manifesta em 3 pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quando esse Jesus morre e ele entrega o seu Espírito, aquele Pai que o enviou, que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Ele começa a entrar em uma coisa que todo judeu faz. O judeu, quando está em luto, ele pega a sua veste e rasga. Pega a sua Bíblia aí, vá comigo em Gênesis 37, para você entender por que aquele véu se rasgou de alto a baixo. Gênesis 37, verso 34. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Vá comigo em Jó, e se você não quiser abrir porque demora, eu vou ler para você. Jó 19, verso 20. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da terra, que desabou, eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. E ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então se prostrou no chão em adoração. Rasgar as vestes é sinal de luta, é sinal de dor. E muitos crentes não têm valorizado isso. Aquele véu se rasgou e nós vamos ver que tem uma outra função também, porque o nosso Deus Pai pegou o único filho que ele tinha, o único, e entregou por mim, e entregou por você. É por isso que rasgou do alto a baixo. E o segundo motivo é porque quem já estudou o Pentateuco sabe que quando Deus dá a ordem para fazer o tabernáculo, ele manda fazer o tabernáculo com um lugar secreto, chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. E aquele Santíssimo Lugar tinha ali uma cortina grossa, nela foi bordado querubins, como se eles estivessem guardando aquele lugar. E uma vez por ano, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele ia diante desse lugar, amarrado por uma corda, porque se ele tivesse em pecado, ele já cairia lá morto e não poderiam ir lá buscar ele. Quem fosse buscar ele morreria também. É por isso que ele tinha uma corda, porque se ele caísse morto, tinha que buscar. E esse sacerdote, uma vez por ano, ele adentrava nesse lugar chamado Santíssimo Lugar, e ele apresentava o meu e o seu pecado. De forma que somente um homem, uma vez por ano, tinha acesso pleno e integral a Deus. Mas quando Jesus morre, esse véu, essa cortina, essa parede que separava eu e você do nosso Pai, que separava eu e você da presença plena do Eterno, ele é rasgado, e agora eu e você, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo miseráveis, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Aleluia! Foi no dia que Jesus morreu, aquele véu se rasgou de alto a baixo. Você hoje não precisa ter um intermediário. Você pode ir para sua casa, no seu secreto, dobrar os seus joelhos, porque o Pai está ali para te ouvir. Eu gosto de ver o presbítero Ziel dando aula de batismo, porque quando ele vai falar a respeito da Bíblia, da inspiração da Bíblia, ele fala assim: a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor dela está do seu lado, te acompanhando. A gente compra livro do Rick Warren e ele não está do nosso lado. A gente compra livro aí de tantas outras pessoas, elas não estão do nosso lado. Mas quando você pega a Bíblia e você vai ler, o autor dela está ali do seu lado, te acompanhando. Sabe por quê? Porque um dia Jesus entregou o seu Espírito e aquele véu se rasgou de alto a baixo, alto a baixo, alto a baixo. Outra coisa que aconteceu ali naquele dia, está no 51 do texto base. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se
em duas partes, de alto a baixo. E a terra fez o quê? E a terra fez o quê? Aconteceu um terremoto na terra, irmãos. A terra sacudiu. A terra sacudiu. E os comentaristas bíblicos vão atribuir esse terremoto àquele terremoto que aconteceu lá no Êxodo 19, quando Deus entrega a lei para Moisés. Há muito trovão, há muito barulho e a terra treme. Como se Jesus agora estivesse dizendo o seguinte: ó, aquele terremoto que lançou a lei sobre vocês, eu cumpri essa lei, eu fui do início ao fim, não me perdi em nenhum dos pontos e a lei agora foi cumprida. Olha o que ele diz, lá em Mateus 5, verso 17, não precisa abrir. Não pense que eu vim abolir a lei, ou os profetas, mas eu vim para que a lei se cumprisse. Ninguém nunca pegou Jesus em nada. O Senhor está curando dia de sábado, ele tinha uma resposta. O Senhor está andando com a mulher adulta, ele tinha uma resposta. O Senhor está comendo com pecadores, ele tinha uma resposta. Aquele terremoto veio para dizer para você assim: olha, você que tinha uma lei que te acusava, porque a lei, ela não servia de ai. A lei, ela foi feita para poder dizer que eu sou pecador. Mas Jesus, humanamente falando, ele conseguiu cumprir tudo o que estava ali. E hoje, louvado seja Deus, nós não precisamos mais ficar presos a rituais, porque o sumo sacerdote, ou o sacerdote supremo, ele já fez tudo por nós, ele já celebrou e ele nos colocou na nova aliança. É isso que nós vamos celebrar daqui a pouco. O cálice da nova aliança no meu sangue. O texto diz também que além de Jesus entregar o seu espírito, além de bradar, além do véu do templo se rasgar, além do terremoto, o texto diz que as rochas se partiram. Olha o que está no verso 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Presta atenção aqui. Por que quando Jesus entrega o seu espírito, as rochas se partem? Nós vamos ver que alguns autores bíblicos vão fazer uma conjectura do coração do homem com a rocha, que o coração do homem é duro, que o coração do homem é como uma pedra. Então, quando Jesus ele morre, a sua morte agora nos dá direito de sermos perdoados, nos dá direito de sermos salvos, e essa dureza que há no nosso coração, que não recebia a lei, agora recebe Jesus, e nós temos agora uma nova perspectiva através da morte dele. Porque se Jesus não tivesse morrido, eu e você estávamos condenados, porque a gente não daria conta de cumprir a lei. Pega a sua Bíblia, fazendo um favor, e abra comigo. Olha o que Jesus fala a respeito do coração do homem. Mateus 13, verso 15. Porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os curem. Esse texto, irmãos, é quando os discípulos perguntam assim: Jesus, por que esse povo não está entendendo a palavra? Por que eles não estão conseguindo se converter? Jesus está respondendo porque eles endureceram o coração. O coração está duro. E aí então a palavra não consegue entrar, o Espírito não consegue entrar e não há conversão. Você quer ver um outro texto que fala sobre dureza de coração? Zacarias 7, verso 12. Sim, fizeram seus corações como de pedra de diamante. E todo mundo sabe que diamante é uma pedra muito dura, muito rígida, para que não ouvisse a lei e nem as palavras do Senhor dos Exércitos. O que Zacarias está dizendo aqui, Jesus vai repetir lá no primeiro texto que nós falamos. Mas existe uma promessa. Ezequiel 36, 26 vai dizer o seguinte:
dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Aleluia! Assim como o Espírito Santo, ele arrebenta o nosso coração. Quando Jesus morreu, ao passar pela terra, tudo quanto era rocha saiu arrebentando. Porque quando Jesus chega, irmãos, não tem rocha e não tem coração duro que suporta. Ele entra para dentro e faz história, e faz milagre, e muda a vida da pessoa. O texto vai dizer também, que além de Jesus entregar o seu Espírito, de bradar, o véu se rasgar, da terra tremer e das rochas se partirem, o texto diz que os sepulcros se abriram no dia da sua morte. Olha o que está no verso de número 52. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Irmãos, a gente lê esse negócio aqui, parece que é um negócio simples. Quem tem mais de 40 aí? Sem mentira, dá uma levantadinha assim. Tinha uma música, ou tem ainda, do Michael Jackson, chamada Thriller. Ele está lá perto de um cemitério, daqui a pouco começa a levantar os defuntinhos, começa a sair da cova aquele monte de defunto, e ele também se torna um, e eles começam a dançar. Imagina uma cena dessa, mas não com aquela gente feia, porque ele tudo zumbi. Os crentes, os salvos em Jesus, os seus sepulcros agora começam a arrebentar a tampa, começa a voar a tampa para tudo quanto é lado, com aquele terremoto, e lá de dentro da catatumba mal cheirosa, fedorenta, começa a sair homens e mulheres de Deus que morreram e ressuscitaram em Cristo Jesus. Eu ia vazar. Irmãos, pensa no homem que tinha medo de defunto. Quando eu era menino, assim, uns 7 anos de idade, morreu um senhor, fortão. Ele morreu em casa, e o filho dele me chamou para ajudar. Só que o que aconteceu? Como o senhor morreu em casa, ele estava na rua, tinha que se pular uma janela para abrir a porta para ele entrar onde o pai dele estava morto. Ele bateu e viu que o pai tinha... Sobrou para quem? Passar pelas janelas basculantes. Eu era magrinho. Irmãos, olha o inimigo levantando aí. Nós pegamos, entramos, eu consegui entrar na janela, abri a porta, ele entrou. Quando nós viramos o moço, ele era muito forte, parece que o ar que estava dentro dele saiu e fez assim, ó. Ô, irmãos, o filho dele largou ele, imagina eu. Se o filho soltou com medo, imagina o vizinho. E nós, ó, vazamos. Agora imagina, a Bíblia não fala a quantidade, mas fala que foram muitos. E olha o que foi mais interessante ainda. Eles só não saíram do cemitério, mas eles foram para um lugar. Olha o que está no verso de número 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram onde? Qual que é a cidade santa? Jerusalém, e apareceram a muitos. Imagina agora, você filho, vendo seu pai ressuscitado, você pai vendo seu filho ressuscitado. Eu quero dizer algo para você, há algo profético aqui. Quando Jesus morreu, ele trouxe ressurreição para aquilo que estava morto, e talvez o seu casamento está morto, sua vida financeira está morta, o seu relacionamento com a igreja está morto, mas quando Jesus ressuscita, aquilo que está morto ressurge, e seja vivo de novo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Só que tem um porém. O texto diz que foram os santos. Olha comigo o que está no verso aí de número 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos. Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: então verás a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que teme e não teme a Deus. Sobrenatural.
ressurreição, devolução da vida, não é para qualquer um, é para quem é santo, é para quem morreu, mas morreu arrependido, é para quem morreu, mas morreu declarando que Jesus era o Senhor. Olha aqui para mim, tem coisas que vão ser ressuscitadas na sua vida. O inimigo até pensou que matou e que pôs um fim, mas Jesus, Ele tem poder, porque é Ele que dá e é Ele que toma de volta. É Ele que entrega e é Ele que pega de volta. Ele está aqui nessa noite e manda te dizer: eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. E o texto diz que eles não só ressuscitaram, eles foram para Jerusalém e muitas pessoas os viram. Tem gente que vai olhar para você e vai falar assim: ressuscitou. Tem gente que vai olhar para o seu casamento e vai falar: seu casamento ressuscitou. Tem gente que vai olhar para os seus filhos e falar: esses meninos ressuscitaram. Tem gente que vai olhar para o seu chamado, para o seu ministério e vai ter que declarar: ressuscitou. Ah, se for para Jesus que morreu, pode ser melhor. Sabe por que isso acontece? Porque lá em João 11, 25, ele declara o seguinte: e disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E por último, porque o tempo não deixa, a última coisa que acontece aqui é que os olhos espirituais foram abertos com a morte de Jesus. Olha o que está no verso de número 54. Quando o centurião e os que estavam com ele vigiavam Jesus, presta atenção, tinha um chefe e os ajudantes. Quando o centurião e os que estavam com ele vigiavam Jesus, viram um terremoto e tudo o que havia acontecido. Diga comigo assim: eles viram. Eles viram. Tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus.